Aleluia. Que louvor maravilhoso esse último. Maravilhoso. Aleluia. João 7, versículo 40. Todos são bem-vindos no nome de Jesus. Eu não estou enxergando aqui, mas deixa eu perguntar se o Tony está no nosso meio. Eu creio que não. Mas eu vou pedir para a igreja orar pela vida do Tony, para que o Tony venha até essa casa. Ontem, enquanto nós trabalhávamos, algumas pessoas entraram aqui no terreno para a gente conversar, e uma delas foi o Tony. E o Tony, bastante interessante, cheio de cordões, um pai de santo que mora aqui perto, veio aqui para pedir ajuda, e eu não tinha ajuda, o que eu tinha era Jesus. E chamei ele para estar no nosso meio, e ele falou, relutou, ele falou, vou tentar, não lhe prometo. Eu falei, nós vamos orar, e você vai vir em nome de Jesus. Em poucos dias nós vamos conhecer o Tony vai ser liberto em nome de Jesus. Tenho certeza absoluta. João 7,40 diz assim: quando ouviram essas palavras, alguns no meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E daí o versículo 46. Eles responderam, jamais alguém falou como este homem. Amém? Os irmãos podem se assentar. E o tema para essa meditação é esse. Jamais alguém falou como ele. Eu levantei bem cedo essa manhã e eu lembrei de uma das composições mais lindas da harpa cristã, ao meu ver. E é aquele hino que se chama Fala Jesus Querido. Se você tem entre 50 e 200 anos, você está lembrado desse hino. Esse hino falava assim, fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Toda a igreja. Fala-me suavemente,
fala com muito amor, fazedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Uma das principais composições da harpa cristã, meus irmãos. E a verdade é que nós estamos em um culto com o interesse de ouvir a voz de Deus. Esse texto que nós lemos é um texto espetacular. Em meio aos milagres e ensinamentos de Jesus, revoltados com a falta de conhecimento, de compreensão da sua pessoa, os principais sacerdotes e fariseus, eles mandam soldados para prender Jesus. Os mesmos retornam da sua missão sem executá-la e com uma grande conclusão. Jamais alguém falou como ele. Não houve homem que falou como Jesus falou. E não há homem que fale como Jesus fala ainda nos dias de hoje. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, em que muitos falam, poucos ouvem. Mas na realidade, o que há por trás de tudo isso é o descrédito, é a fonte. Todo mundo está falando de fake news, porque ninguém sabe de onde começam as notícias e tampouco quem transmite as notícias. Não há credibilidade naquilo que é compartilhado por muitas vezes. Mas quando nós olhamos a vida de Jesus, nós podemos colocar à prova qualquer uma das suas palavras, e eu garanto para você que nenhuma delas cai em vão. Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Esse tempo tem sido bastante complicado. E eu quero me ater exatamente nesse texto, no verso 46, essa manhã. E na conclusão transformadora que esses homens chegaram. Jamais alguém falou como ele. Esses homens, em meio à sua atividade profissional, eles sempre deparando-se com ocasiões e pessoas difíceis. Esse era o seu ofício, todos os dias eles tinham que sair e enfrentar as coisas que estavam dando distúrbio, problemas que haviam. E esses homens se levantavam como homens da lei, então eles tinham que resolver a situação, prender as pessoas, trazer paz, e uma paz que era talvez não suficiente, uma paz transitória. Mas nesse dia eles se encontraram com a única pessoa que poderia mudar as suas próprias vidas. Saíram para cumprir a sua missão, então conheceram um homem que tinha uma missão maior ainda. Vocês vêm para me prender, mas eu estou aqui para fazer de vocês livres. E eu creio que é essa a missão de Jesus que nós, por essa manhã, saímos de casa, entramos por essa calçada com um pouco de chuva, entramos um pouco molhados, talvez sentimos um pouco de frio, mas nós estamos na presença do Senhor para prestar um culto de adoração ao seu nome, porque Ele é merecedor. Esses homens saíram impressionados com as suas palavras. E se fosse para nós transcrevermos os pensamentos desses homens, talvez nós encontrássemos o que está gravado em nossas mentes a respeito dele. Que homem! Eu creio que todos nós, quando olhamos para Jesus, nós chegamos a essa conclusão. Não há um homem como o nosso Jesus. Nós ficamos surpreendidos com o nosso Jesus a cada segundo. A cada página que decorremos da Bíblia, algo novo dele. Então há em nós esse pensamento sim. Que homem! Que mensagem! Que voz! E eu creio que nós já ouvimos muitas vozes, mas quando ouvimos a voz do Senhor, ela é inconfundível. Essa voz vem para nos dar caminho, direção, vida abundante. Jesus falava, meus irmãos, e continua falando com a mesma autoridade. Então eu fui levado a pensar essa madrugada. A quem Jesus falou para ganhar tamanha reputação? Para quem Jesus se manifestou, como está escrito nesse texto? A ponto desses homens dizerem assim: ninguém falou como ele falou, não existe homem como esse homem. E olhando para a palavra desde cedo, hoje eu lembrei que ele falou em muitas ocasiões, mas muitas ocasiões ele foi além de falar para ouvidos humanos.
E eu quero deixar para vocês 3 pontos daquilo que Deus falou comigo esta madrugada. Porque Jesus foi lá e falou muito mais do que falar com os homens, ele falou com a tempestade. E falar com a tempestade, meus irmãos, não é algo que nós fazemos o tempo todo. Lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, os irmãos conhecem a tempestade onde os discípulos estavam no barco, mas Jesus também estava no barco. A tempestade não era para os discípulos, a tempestade também era para Jesus. O vento e o mar, meus irmãos, eles conhecem a voz de Jesus. Tanto conhecem que quando nós lemos esse texto, nós ficamos da mesma forma. Quem é esse que até o vento, até o mar escuta a sua voz? E esse é Jesus. Jesus. Como residentes da Flórida, meus irmãos, nós sabemos muito bem o que é tempestade. Nós sabemos o que é viver e ter um calendário que todos os anos nós temos projeções do que pode acontecer. Tem uma lista enorme de tempestades que podem se formar. Então ninguém melhor que nós para falar o que é tempestade. Nós estamos nessa estação, nesse tempo. E o mesmo acontece com as nossas vidas, constantemente. Porque constantemente nós passamos por tempestades dentro da nossa casa. Constantemente nas nossas vidas tempestades se levantam. É um marido que não responde, um filho que infelizmente está pegando caminhos errados, infelizmente o trabalho que não vai tão bem, a economia que não é tão boa, talvez tantas coisas que você nunca pensou em enfrentar, mas se levantam essas tempestades. E sem dúvida que nós nos preocupamos, sem dúvida que por tantas vezes nós ficamos agitados. Algumas vezes essas tempestades nos atingem e outras vezes essas tempestades desviam. Para quem mora aqui um pouco mais de tempo, nós já oramos por algumas vezes por furacões que tinham a sua rota para passar em Tampa, mas chega no último momento, Deus vai lá e faz... E a tempestade muda completamente. O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Então eu não sei qual que é a tempestade que você supostamente está passando, mas eu sei que o mesmo Jesus continua no barco no dia de hoje. E Ele tem poder para dizer: acalma o vento, para o mar, a tempestade está sob o meu controle. A questão é, meus irmãos, que o fundamento faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque tem pessoas que se desesperam e literalmente tem que se desesperar, porque quando pisam na água só afundam, mas quando nós temos os nossos pés colocados na rocha, pode vir a água na altura que for, o vento que for, e nós sabemos que nós sairemos desse momento mais do que vitoriosos pelo amor de Jesus Cristo. É uma promessa que Ele nos deu. Deus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e ainda nós estamos no meio de todos os dias. Nosso meio se torna fácil de se discernir aonde nós estamos fundados, de se discernir aonde nós estamos fundados. Porque vê crentes desesperados, arrancando o último fio de cabelo, gritando por socorro, pedindo ajuda para todo mundo, mas sem olhar para o céu. Então a gente conhece que o fundamento não é a rocha. Quando o fundamento é a rocha, meus irmãos, nós conhecemos, sem dúvida nenhuma, e só de olhar, quando nós compartilhamos as nossas necessidades, nós vemos também aonde nós estamos formados. As tempestades vão vir sem dúvida nenhuma, as dificuldades vão aparecer, mas nós somos uma igreja justamente por isso, olha, para caminharmos junto na fé, para compartilharmos não somente as alegrias. É muito fácil a gente sorrir com quem sorri, está sendo difícil chorar com quem chora, mas como servos do Senhor, nós somos chamados, meus irmãos, para compartilhar com os nossos irmãos tanto o bem quanto o mal, e olha, juntos alcançarmos as vitórias do Senhor Jesus. O problema é que nós conhecemos onde as pessoas estão fundadas e sabemos dos problemas somente quando elas compartilham, porque ninguém de nós tem uma bola de cristal e conhecemos o que acontece 100% na vida de todos. É impossível. Por isso que a Bíblia diz, olha, confessai os vossos pecados, ou também fala que nós devemos compartilhar as nossas necessidades e olha, juntos nós buscamos a presença de Deus para que nós tenhamos resposta. Tenho me preocupado esses dias, porque a nossa comunidade não é uma comunidade tão grande. Não falo só a nível de igreja brasileira, mas falo de brasileiros na Flórida, brasileiros em Tampa. E se você começar a pensar e ver os anúncios que nós vemos por tantas vezes nos posts do Face, é a família que está enfrentando problemas que nunca enfrentou. Nós estamos começando, o círculo está se fechando tão pouco que os diagnósticos estão se tornando muito grandes e muito graves. Pessoas com câncer, pessoas com suspeita de câncer. Meus irmãos, autismo tem sido muito alto no meio da nossa comunidade. Problemas que nós pensávamos que estavam completamente distantes estão tão perto, e daí? Nós precisamos nos unir e nos unir na presença do Senhor.
porque pode que a minha casa esteja bem, mas a sua não, então nós temos que vencer junto em nome de Jesus, e esse é o tempo de nós buscarmos a presença do Senhor e dizer: Senhor, acalma essa tempestade. E eu vou te dizer que não há ninguém como esse Jesus, não há um homem como esse Jesus, que falou o que ele falou e que dá crédito à sua palavra. Ele esteve lá, ele está aqui e tem vitória para nós em nome de Jesus. Se não compartilhamos as necessidades, as coisas ficam mais difíceis. Eu não falo para defender a minha causa, porque por tantas vezes o pastor tem uma costa tão larga que a gente não conseguiria sair ou entrar da igreja. O pastor não orou comigo, o pastor não ora por mim, o pastor não me visita. Como que nós vamos saber de tudo o que acontece, meus irmãos? Se Deus tem um propósito específico com a sua vida e você não abriu os seus lábios, não tem como a gente se aproximar. A verdade é que nós precisamos compartilhar as nossas necessidades para que nós tenhamos vitórias juntas para a glória do Senhor Jesus. As lutas, as provações vividas pelos nossos irmãos, lágrimas, dor, preocupação, ansiedade, isso daí são normais. Mas quando uma tempestade atinge um filho de Deus, isso não é normal. Não é normal. E aí nós precisamos saber onde é que nós estamos firmados, onde é que nós estamos com as nossas pernas colocadas. Quando essas provas chegam, ela tem que acabar, porque Jesus está no barco. E a verdade é uma só: Jesus não tem o mal planejado para as nossas vidas, Ele tem o bem. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, porque eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ninguém se levanta esperando a morte, nós nos levantamos esperando a vida, e a vida está em Jesus. E Jesus termina a tempestade, e quando Ele termina a tempestade é porque Ele tem poder para ordenar a paz. Eu sou o príncipe da paz. Esses homens chegaram a essa conclusão. Jamais alguém falou como esse homem, porque Jesus não somente falou com o homem, mas Ele falou com a tempestade. E eu louvo ao Senhor, porque se tem um que pode ficar em pé nesse púlpito e agradecer a presença de Deus no meio da tempestade, sou eu. Eu sei que o meu Redentor vive. Em segundo lugar, que jamais alguém falou como esse Jesus. Eu lembrei que Jesus, muito além do que falar com a tempestade, Ele falou com o maior problema humano. Problema que só aqueles que estão no Senhor já venceram. Mas há uns ainda que temem, e é a morte. Mas o meu Jesus, Ele fala com a morte. E Ele não fala pedindo licença, Ele fala ordenando. Ele fala dizendo: morte, aonde estás? Como disse Paulo. Cadê o teu agrilhão? O teu agrilhão não toca. Eu tenho poder para vencer a morte. Foi lido um texto pelos lábios do irmão Fábio a respeito da vida de Lázaro. E é um texto, meus irmãos, que nós devemos olhar e celebrar. Porque Lázaro foi o grande amigo de Jesus, que recebeu uma visita, e uma visita incomparável. Tempestades terríveis de serem enfrentadas, porém são como nada quando comparadas com a morte. Porque você pode ter passado por coisas tão grandes na sua vida, mas quando chega a morte, você diz: a morte foi a maior de todas. O resto eu consegui passar. Mas o meu Jesus, ele trata a morte como a tempestade. Que homem esse! Que poder há nesse Jesus! Para que nem a morte consiga se interpor entre ele e a sua vontade. Mas eu vou te convidar a se lembrar da cena, ou melhor, de algumas cenas que eu relembrei essa madrugada. Porque quando a gente fala de morte, as pessoas pensam é o fim, é terminal. Deixa eu te lembrar que em Jesus a morte se torna dia de festa. Lembre-se da cena, uma viúva acompanhando o féretro de seu filho, mas Jesus chega para estragar a procissão. Jesus chega no meio do caminho, está a mãe chorando, todo mundo chorando, e Jesus chega e de repente esse menino começa a acompanhar, andando vivo do lado da mãe. Não tem morte no calendário, ou melhor, no vocabulário do meu Jesus. Havia um pai desesperado com a notícia que a sua filha morreu. Mas Jesus, ao observar, escutar o que está contando, ele diz: olha, não se preocupe, porque ela apenas dorme. E quando ele se apresenta diante dela, ele diz: Talita cumi, dizendo: menina, a ti te digo, te levanta. Há poder nas palavras do nosso Jesus. Então eu te pergunto,
Se Jesus fazia isso por estranhos, por que deixaria de fazer para um amigo? Então por que a preocupação na sua vida com o problema que você está achando que é inacessível? Um problema que talvez você diga, não tem condições. Se Jesus faz por estranhos, deixa eu te lembrar o que Ele faz por um amigo. A família inteira de Lázaro estava em luto. A dor já havia chegado. O fim já havia passado. Atitudes distintas dentro de casa. Pensamento não foi outro a não ser esse, está tudo perdido. Mas para Jesus, meus irmãos, não há situação perdida que Ele não possa ser achado. Não há situação em que a gente diga é o fim, que Ele não possa dizer é apenas o começo. A família, o seu casamento, os seus relacionamentos com filhos, enfim, Ele continua falando e Ele pode dar vida hoje, porque Ele está no nosso meio. Aleluia! Ele fez por estranhos, jamais deixaria o seu amigo. Chegou num dia em que pensaram, já não tem mais jeito. Mas Jesus para diante do túmulo e fala, arranquem a pedra. Ou seja, façam a parte de vocês, porque a minha sou eu que faço. E quando eles movem a pedra, Ele diz, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E a vida voltou ao nosso amigo, a Lázaro. O que você está pensando que é impossível para Deus? O que você está pensando que acabou? Jesus fez o impossível após fazerem o que Ele ordenou. E a única ordenança do Senhor Jesus para nós é essa: sejam fiéis até a morte, permaneçam no Senhor, e vocês vão ver se os milagres não irão acontecer. Muito mais do que pensar no Lázaro se levantando, os Lázaros saindo do túmulo. E para mim isso daí sempre foi algo que um dia o pastor Edson me explica. Como que uma múmia sai para o lado de fora do túmulo. E daí ele fala, tire vocês agora as ataduras. Saiu voando, saiu se arrastando, cheio de vida, dizendo, agora isso daqui eu tenho que tirar. A verdade é que ele foi para fora e se apresentou a Jesus. E quando tiram as ataduras, meus irmãos, pensem no abraço que o amigo deu no amigo. Pensem que Lázaro prosseguiu, chegou até Jesus e houve uma comunhão em amor, em gratidão, dizendo, eu estava morto, agora eu estou vivo porque o Senhor chegou. O que está faltando para os nossos cultos serem espirituais? Para os nossos cultos serem cheios de glória a Deus e aleluia. Sendo que quem nos deu vida foi o nosso amigo Jesus. Não foi a sociedade, não foi um bom emprego, um bom casamento, não. Foi Jesus que nos deu significância. Esse abraço deve ter sido maravilhoso. Ele deixou para nós palavras inspiradoras, meus irmãos, ao dizer em João 15:15. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que fez o seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos. Se Jesus é capaz de fazer para estranhos, jamais deixou e jamais deixará de fazer para amigos. E ele continua dizendo, mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Aleluia, aleluia. Não há segredos do Senhor para nós. Nós não precisamos de profeta para chegar e dizer assim, ó, tem um mistério. Se o profeta não sabe o mistério, eu estou enrolado, gente. E quantas vezes chegaram para mim e falaram, ó, varão, vaso, acredito na voz profética. Mas eu acho terrível quando o profeta chega para mim e fala assim, Deus tem um mistério contigo. Que daí eu saio de lá pensando, que mistério é esse, que mistério é esse, que mistério é esse, que mistério é esse. Meus irmãos, o maior mistério que nós precisamos entender é o amor de Deus relacionado a nós. Porque Ele não somente nos deixou as suas palavras, mas deixou o próprio Espírito Santo para nos ajudar a entendê-la.
Ele não guardou os segredos do Pai, pelo contrário, Ele tem nos dado a conhecer. Então não se esqueçam nunca que um dia os mortos ressuscitarão primeiro ao som da sua voz. Queridos, nós podemos em Jesus celebrar a vida e até mesmo a morte, porque no Senhor nós não sabemos o que é morte, não, nós sabemos o que é uma passagem daqui para uma vida eterna juntamente com Ele. E devemos celebrar porque a morte ainda hoje escuta a sua voz. Jesus falou, mas continua falando. A questão é que há muitas vozes no mundo, e nós não conhecemos a fonte da inspiração para as mesmas. E às vezes nós idolatramos homens, pensando que são as palavras mais sábias do mundo. Mas nós precisamos ver a simplicidade do nosso Jesus, porque Ele falava com doutores e falava conosco. E falava com a mesma intensidade e com a mesma profundidade. Assim como há muitas mensagens nesses dias, e mensagens que todos nós estamos ouvindo. Crise financeira, crise na saúde, crise imobiliária, crise do desemprego, crise alimentar, a quebra do dólar. Enfim, há uma tensão no ar com essa quantidade de vozes que estão ao nosso redor. Mas essa tensão no ar também existia quando Jesus estava aqui. Os discípulos foram conversar com Ele, porque Ele era a única fonte da verdade. E Jesus foi muito sincero quando Ele lhes respondeu. E eu entendo em Deus, meus irmãos, que hoje eu subo esse altar uma vez mais no temor e no tremor diante de Deus. E eu subo esse altar essa manhã como profeta do Senhor, porque eu sei que estou trazendo resposta para muitas vidas hoje. Eu sei de onde saiu essa palavra. Eu sei a voz que eu ouvi essa madrugada. Eu sei quem cantou comigo essa canção essa manhã no meu escritório. E eu sei que Ele tem uma resposta para você que está com o teu coração agitado por aquilo que você está ouvindo esses dias. E eu faço uso das únicas palavras que têm poder de mudar o mundo e o seu mundo hoje. Mateus 24:4 diz assim: olha, tenham cuidado para que ninguém os engane. E se há um tempo de engano, é o nosso. E se há um tempo de mentira, é o dia de hoje. Mas se há uma palavra que pode ser testada em qualquer momento, é essa. Ela é fiel, verdadeira, e é a nossa bússola até a morte. Aleluia. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Isso saiu do mesmo lábio que disse: mar, se acalme, vento, se aquiete, morte, aonde está Lázaro, levante. Foi o mesmo lábio que disse: tenham cuidado, não se enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Colocar sua esperança na política, em presidente, em homem que vai te arrumar trabalho melhor. Colocar teu coração esperando que alguém vai fazer alguma coisa por você e você vai ter uma posição melhor. Não se engane. A nossa esperança, meus irmãos, não está no melhor tratamento, no melhor médico. Não está nos recursos para pagar as melhores consultas ou ter a melhor terapia. A nossa esperança está no Senhor Jesus. E Ele está dizendo assim: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Olha, eu tenho a resposta para a sua ansiedade, eu tenho a resposta para esse tempo que você está passando. E infelizmente Ele continua dizendo: e enganarão a muitos. E vocês ouvirão de guerra e rumores de guerra. Mas fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará.
É o mesmo lábio, os mesmos lábios que estão falando isso. Mas vejam o final dessa declaração. Ele diz, porém, meus irmãos, como é bom a gente estar firme na rocha e saber que em qualquer situação da nossa vida tem um porém. O atestado, ou melhor, o diagnóstico está antes do porém de Deus. A tua péssima situação está antes do porém de Deus. A tua condição na sua família, dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa, está antes do porém dos lábios de Jesus. Mas depois do porém ele completa dizendo, aquele que ficar firme até o fim. Se lembram da última canção que nós cantamos há 20 minutos atrás? Essa canção é daqueles que ficarem firmes até o fim. E Jesus fala assim, ficou firme até o fim, esse será salvo. A fogueira vai esquentar, meus irmãos. Essa panela de pressão vai ferver. Mas se a gente perseverar firme, aleluia, aleluia, nós seremos salvos. Aleluia. Aqui eu termino. E como é gostoso, meus irmãos, quando a primeira pessoa a ser atingida pela mensagem sou eu. Porque ele falou comigo essa madrugada. Escutando e tomando posse dessas palavras alentadoras de Jesus, lá de Mateus 24. Eu lembro, em terceiro e em último lugar, que Jesus não somente falou com a tempestade, Jesus não somente falou com a morte, mas Jesus também falou e fala com as suas ovelhas. Teu coração vibra quando falam de Jesus. Você sente uma paixão tão acolhedora para estar perto de Jesus, quanto aquele desejo de correr quando dá 5 horas da tarde para chegar dentro da sua casa. Você continua com essa paixão, com esse fervor, dizendo, eu quero esse Jesus. Os irmãos terminaram o dia aqui ontem à tarde, terminaram em 3, tivemos um bom número ontem, graças a Deus. Mas nós começamos o dia também na presença do Senhor em 3, Fábio. E quando nós começamos a erguer as pedras ali do lado, eu falei, vamos parar. Vamos trazer o nosso amigo para nos dar força hoje, para nos guardar, para que ninguém se acidente, para que o nosso trabalho corra bem. E que dia maravilhoso nós tivemos na presença do Senhor ontem. Foi tão bom sentir as mãos do Senhor no nosso meio, meus irmãos. E se não é Ele nos capacitando. Mas o maravilhoso não é que enquanto a gente anda, a gente está, concentrado no trabalho, não. É que sempre tem tempo para a gente parar, para falar uma experiência, para falar de Jesus. O trabalho parece que fica em segundo plano. Eu fiquei uma boa parte do meu dia, da manhã, com o irmão Dorcelino ali dentro do templo. E que tempo nós tivemos, meus irmãos. Nós não estávamos em 2, nós estávamos pelo menos 5, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali no nosso meio. Meus irmãos, como é maravilhoso saber que Jesus fala com as suas ovelhas. Nós assistimos um programa ontem muito rápido, que estavam falando de uma profissão que é uma das piores na Patagônia, que é ser pastor de ovelhas. E o difícil é levar o rebanho depois, quando o gramado começa a ficar já muito seco, levar para a pastagem delas, levar elas novamente para a fazenda. Então eles têm que fazer, e o único caminho é por uma BR, por uma rodovia. Então estão lá os pastores do lado de trás e estão os cachorrinhos fazendo o trabalho, gente. Quando os caminhões vêm, os cachorros saem latindo, desesperados, para tirar o rebanho do meio do caminho. Mas mais importante do que os cachorros é a voz do pastor. E o pastor está lá dizendo, ele dá um grito e os bichinhos vão rapidamente, se amontoando um em cima do outro, para sair do caminho dos caminhões. Os caminhões buzinam, mas nada comparado com a voz do bom pastor. Ele continua falando com as suas ovelhas. Ele continua falando para nos dar vida e vida em abundância. E na verdade, meus irmãos, o culto, sem dúvida, é nosso para Ele.
Mas nós nos reunimos porque nós queremos ganhar almas para o nosso Jesus. Os cultos, na realidade, não é para que a gente diga assim, ai, que culto bom. Não, não, não. A presença do Senhor, ela está em todo o culto. Onde estiverem 2 ou 3 no seu nome, meus irmãos, nós estamos aqui em muito mais do que 3, com certeza na presença do Senhor, e Ele está aqui. Mas a verdade é que o culto, ele se torna individual. Ele quer ser o teu Salvador. Ele quer ter um encontro pessoal contigo. Ele quer te chamar pelo nome. Isaías registra isso. Ele quer um relacionamento tão grande que Ele quer te chamar pelo nome, assim como Ele chamou Lázaro. E deixa eu te lembrar que Ele não chamou Lázaro só na frente do túmulo. Não, Ele era amigo, Ele chamava Lázaro pelo nome. Ele quer te chamar pelo teu nome. Ele quer saber como você tem a certeza de ser filho de Deus. E você tem essa certeza no teu coração? Porque você pode estar andando 40 anos ao lado de Jesus, mas se você não tiver essa certeza, meu querido, hoje é dia para você dizer, Senhor, toma conta da minha vida. Ele quer saber se realmente você é um cristão. E hoje em dia, nós estamos no meio de uma multidão, mas para reconhecer está sendo difícil. Mas Jesus mesmo falou, olha, é joio no meio do trigo. Mas isso é sinal que tem trigo. E você se sente como trigo. Você está dando frutos para o reino do Senhor. Se você não está dando frutos para o reino do Senhor, meu querido, ainda tem tempo. Não vamos chegar na presença dEle com as mãos vazias, mas vamos trabalhar e trabalhar cada dia mais. Você tem certeza que você realmente é salvo? Você ouve a voz de Jesus. Jesus falou assim, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você está seguindo a Jesus ou você está fazendo Jesus correr atrás de você? E daí hoje, maravilhosamente, você entrou nessa casa e Ele está aqui, e Ele tem algo para o seu coração. Então a minha pergunta, como sempre, quando foi a última vez que você ouviu Jesus falando com você? Exclusivamente com você. E não você sair de um culto e dizer, olha, eu senti a presença de Deus, porque o louvor foi bom, porque a palavra te tocou em alguma coisa. Não, mas quando foi a última vez que você viu, ou melhor, ouviu Jesus falando com você? Ele quer um relacionamento pessoal contigo. Então não perca essa oportunidade. Você não saia dessa casa hoje sem dizer, Senhor, muito mais do que eu te aceitar. Me aceita. Aceita como eu sou e faz aquilo que tu queres. Esses homens, meus queridos, no compromisso do seu ofício, eles saem para aprender a Jesus e chegam a essa conclusão que não havia outro como Jesus. Mas eles perderam a maior oportunidade das suas vidas. Porque eles mesmos deveriam ter curvado seus joelhos ali na frente e ter dito, o Senhor tem palavras da vida eterna. Muda as nossas vidas. Não, eles voltam para trazer o recado, para dizer que eles nunca viram um homem como Jesus. Eles chegaram à conclusão que jamais alguém falou como ele. As palavras de Jesus não eram palavras eloquentes que o mais simples não pudesse entender. Não, todos entendiam. Esse é o nosso Jesus. Se você não consegue entender Jesus, peça para que Ele fale com você e não para que Ele use o homem. Ele continua falando. Eu escutei alguns testemunhos essa semana e um me chamou a atenção, porque nos países, eu escuto bastante testemunhos de missões e missionários que estão nesses países onde o evangelho é praticamente proibido. Mas um dos testemunhos em que um desses missionários está falando, é claro, com voz alterada, ele escondido, é que Jesus está se manifestando aos muçulmanos através de sonhos. Pessoas que estão acordando, estão procurando esses pastores. Meus irmãos, não tem como esconder que você é do Senhor Jesus. Se você é do Senhor, você pode ter certeza. Você pode pisar no maior e pior buraco que existe. Mas vão saber que você não pertence a esse lugar. Vão olhar para você e vão saber. Esse tem algo que não é daqui, está deslocado. Foi Pedro se aquecendo na fogueira com os inimigos de Jesus e todo mundo olhando. Você fala como eles, se veste como eles, você é um deles. Então você pode tentar entrar em qualquer lugar, mas vão saber quem você é. Você pode tentar esconder, mas a tua luz vai brilhar. E esses homens estão vindo com sonhos, estão vindo escondidos. Estão sentando com pastores, estão sentando com crentes. Estão dizendo, eu sonhei com um homem de branco. Eu vi um homem com marcas nas mãos. Eu vi alguém falando comigo nos sonhos. Esse alguém tem nome. E o seu nome é Jesus.
Ele fala ainda hoje, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer te chamar pelo nome, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer te chamar para perto. E a Bíblia diz, olha, aqueles que se achegam a mim, eu me achego a eles. Então, esse é o tempo de conhecer ao Senhor. Agora é a hora. Agora não é hora de desespero, agora não é hora de ficar escutando o que está acontecendo. Agora é hora de conhecer a Jesus. Esses homens chegaram à conclusão que jamais alguém falou como ele. Porém, não reconheceram Ele como Salvador pessoal. Não reconheceram Ele como o único caminho. Não souberam que Ele era a verdade, que Ele era a vida. Mas essa é a tua oportunidade. A partir de hoje você não tem mais desculpa para dizer, eu nunca ouvi falar, eu não sei quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. 100% Deus, 100% homem, viveu nesse mundo como eu e você vivemos, passou por aqui, não conheceu o pecado, se entregou em morte de cruz por mim e por você, mas ressuscitou e tem um plano para a sua vida. Então essa é a sua oportunidade. Eu não estou falando de religião, não estou falando de placa denominacional, estou falando de Jesus, e Jesus está acima de qualquer religião. E o plano de Jesus é com a sua vida. Então essa é a sua oportunidade. Se você quer se sentir culpado hoje, você tem motivo. Porque hoje você escutou a verdade dessa casa. A verdade é que o único caminho não sou eu, não é o pastor Jurandir, o único caminho é Jesus. A verdade é que não é Strong Tower como igreja, não, a verdade é Jesus. A verdade é uma só, quem pode te dar vida e vida em abundância é Jesus. Então pare de ser enganado e escute as palavras de Jesus, e essas palavras vão te dar vida e vida eterna. Eu quero terminar aqui, e da forma como nós estamos, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você ore com essa convicção. Talvez essa seja a sua primeira oração da vida, ou talvez a primeira oração sincera. Mas começa essa sinceridade reconhecendo que jamais alguém falou como Ele. Ele não nos dá esperança para amanhã, Ele é a esperança. Ele não nos mostra o caminho, Ele é o caminho. Ele não nos ensina a ter paz, Ele é a paz. Ele é a solução para que essas tempestades que estão ao nosso redor acabem. E nós temos a certeza que os nossos pés estão firmados nele. E se nós sairmos com esses pés firmados nele hoje, talvez o relacionamento que se teve há tanto tempo atrás e que se apagou. Todo relacionamento precisa, meus irmãos, de um aquecimento. Todo relacionamento precisa. Porque senão você cai numa mesmice. Mas como é gostoso, meus irmãos. A gente vê que com o passar dos anos nós mudamos, mas Ele continua sendo o mesmo. O amor dele por nós continua sendo igual. Eu creio que nós precisamos sondar os nossos caminhos. Porque talvez a gente está tão preocupado com o que está acontecendo no mundo que nós esquecemos que Ele tem algo maior preparado para nós. E é dessa forma que eu quero que você ore hoje. Jesus está voltando, meus irmãos. Nós estamos indo para casa. Nós estamos indo para casa. Ontem no meio do trabalho, à tarde, eu passei tão mal. Estava do lado do pastor Edson. O pastor Edson nem viu. Mas eu me abaixei, e quando eu me abaixei, meu peito apertou, a vista escureceu. Eu falei, Deus, aqui não. Ainda não. Me dá um pouco mais de tempo. Mas eu estou sentindo Jesus tão perto, meus irmãos. Tão perto. E é tempo de nós sentirmos essa presença do Senhor.
Ele não está vindo, nós estamos indo. Então que a gente possa se preparar a cada instante para vermos Ele face a face, como Lázaro viu. Entender que foi Ele que venceu a maior tempestade das nossas vidas. Ele nos deu salvação através do seu sacrifício. Oremos. Ah, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me consumir na sua presença. Eu estou pedindo para o Senhor queimar a minha agenda, tirar o meu sono. Nós não temos mais tempo para brincar, Senhor, e tem tanto para fazer. Senhor, a tua palavra foi pregada. Senhor, eu ando envergonhado, Deus. E eu tenho orado tanto, Senhor, pelos ministros do Evangelho, Deus, que tem trazido a sua luz para eles. Senhor, esse é o tempo de nós nos apagarmos, Senhor, e de vermos a tua luz brilhando, Senhor, em todos, Senhor. Não no altar. Os homens não precisam olhar para nós, Senhor, e seguir os nossos passos. Sem dúvida, nós temos que ter um caminhar excelente, mas eles precisam olhar para o Senhor. Da mesma forma que esses homens olharam, precisamos chegar novamente à mesma conclusão: que jamais, Senhor, jamais houve um homem que falasse como o Senhor falou. Jamais haverá, no meio de tantos doutores de si mesmos, no meio de tantas pessoas querendo, Senhor, colocar uma capa nos dias maus que nós estamos vivendo, e querendo mostrar, Senhor, um reino agora. Senhor, que os nossos olhos estejam na eternidade, que nós possamos olhar para o Senhor e aprender que o Senhor continua fazendo, Senhor, milagres diários, Senhor. Que nós possamos olhar, Senhor, a Ti e testemunharmos, Senhor, a cada segundo daquilo que o Senhor tem, Senhor, não somente agora, mas preparado para nós, Senhor, eternamente. Senhor, essa manhã é uma manhã de decisão, dos de perto e de longe. Essa manhã é uma manhã de salvação, Senhor. Muito mais do que prometer uma segunda-feira próspera em Ti, Senhor. Hoje nós podemos sair daqui com a segurança que teremos uma vida abençoada. E a bênção é muito mais do que prosperidade. Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja. Senhor, que o primeiro amor, como muitos falam, volte a arder nos corações. Que a gente volte a se apaixonar novamente pelo Senhor. Que a gente volte, Senhor, a ter cânticos, Deus, ao Teu nome, dentro do supermercado, no meio da rua, na loja, no shopping, aonde for. Mas que a gente possa lembrar, Senhor, de canções como essas e pedir para que o Senhor fale, Senhor, conosco. Senhor, que nós possamos, Senhor, abrir os nossos lábios aonde quer que nós estejamos e glorificar o Teu nome. O Senhor é digno de adoração em todo o tempo. Peço, Senhor, que o Senhor nos avive e que o Senhor nos relembre, Deus, a cada instante, que o milagre no meio da tempestade foi para todos. Todos participaram. Que nós possamos ser partícipes dos milagres da Tua igreja. Que nós possamos celebrar como celebramos a vitória do irmão Wander nessa casa. Que nós possamos celebrar com os demais irmãos, Deus, que estão passando lutas e talvez a gente não saiba. Mas que nós possamos buscar pela Tua face e ver o Teu favor juntos e glorificar juntos. Senhor, que a nossa dependência que está em Ti, Senhor,
também possa ser compartilhada, e que achemos irmãos fiéis, Senhor, para nos ajudar a carregar, Senhor, esse peso que às vezes é tão grande para um só. Ajuda-nos, sustenta-nos. É a nossa oração, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus ainda falou, e há umas Bíblias que têm as palavras de Jesus grifadas em vermelho. Alguns dos irmãos têm essas Bíblias. Mas Jesus ainda falou para a crise financeira. Ele falou para a quebra do dólar. Ele disse assim: olha, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus falou contra a crise de abastecimento alimentar. Ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus falou contra a crise na saúde. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aonde está Jesus, a enfermidade tem que sair. Jesus falou sobre crise na segurança. E ele disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus falou sobre a crise imobiliária, que é o que nós mais ouvimos. Há uma preocupação, sim, meu aluguel está subindo, as casas estão tão caras, olha o imposto como ficou, o seguro como aumentou esse ano. Mas não se preocupe com aluguéis e imóveis com preços nas nuvens. Ele mesmo nasceu em uma manjedoura e não teve um lugar para repousar a sua cabeça, mas ele deixou registrado para todos aqueles que permanecerem e sem direito à correção. Pode mudar a sua versão, mas a palavra é a mesma. E ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Então ao seu nome, glória eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.